Olá, meu nome é Darley, sou professor de raciocínio lógico e estou aqui para dar um curso de raciocínio lógico pela Mix Concursos. Então, começaremos por proposição. O que é proposição? Denomina-se proposição a toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual se possa atribuir dentro de certo contexto somente um de dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Ou seja, proposição é tudo aquilo, é toda aquela frase declarativa, que ela só pode ter dois valores, ou verdadeiro ou falso. São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas. Existe um número ímpar menor que 2. Minas é estado e São Paulo é país. 20 mais 17 é igual a 13. João é mais novo que Joana. Joana quer uma boneca ou uma bicicleta. Não são proposições, sentenças como as interrogativas. Exemplo, que dia é hoje? Qual é seu nome? Sentenças exclamativas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sentenças imperativas, faça as atividades do livro de ciências, faça uma redação agora. Sentenças sem verbo, o carro de Pedro, a boneca de Marcela. Poemas, um dia, um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de azul, eu era além. Fragmento do poema Quase, de Mário Sá Carneiro. Promessas, prometo que te devolvo o livro amanhã, amar-te-ei para sempre. Sentenças abertas, o valor lógico da sentença depende do valor, do nome que você dá à letra, que você atribui à variável para saber se é verdadeiro ou falso. Exemplo, x é maior que 2. Eu tenho que saber qual o valor de x para saber se ele é maior que 2 ou não. X mais y é igual a 10. Eu tenho que saber o valor de x e de y para saber se essa proposição é verdadeira ou não. Por exemplo, se x for 1 e y for 9, a sentença se torna verdadeira, mas se x for 1 e y for também 1, a sentença é falsa. Então, sentenças abertas não é proposição, porque eu dependo do valor que você dá, que você atribui à variável para saber se é verdadeiro ou se é falso. Z é a capital do Uruguai. Eu tenho que saber quem que é Z para dizer se a sentença é verdadeira ou não. Sentenças paradoxais, nem pode ser verdadeira nem falsa. Essa frase é falsa, por exemplo. Questões de concurso. Uma questão interessante caiu no ICMS de São Paulo, da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte: das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Primeira frase, que belo dia. Se eu prestar bem atenção nessa primeira frase, eu estou vendo que isso aqui é uma sentença exclamativa. E sentenças exclamativas não são proposições. A segunda opção diz assim, um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro de raciocínio lógico. Se eu prestar bem atenção nessa proposição também, nessa frase também, eu estou vendo que isso aqui não tem verbo. E se não tem verbo, isso não pode ser proposição. Todas as proposições têm verbos. O jogo terminou empatado, que é a terceira opção, é uma sentença exclamativa. Sentenças exclamativas também não são proposições. A quarta opção está dizendo o seguinte, existe vida em outros planetas do universo. Bom, aqui eu estou vendo, tem verbo. Então, isso é uma proposição. Não é uma sentença imperativa. Está afirmando alguma coisa, não está mandando fazer nada. Então, isso é uma proposição. E a quinta, escreva uma poesia. Está te mandando fazer alguma coisa. Isso é uma sentença imperativa. E sentenças imperativas não são proposições. A frase que possui essa mesma característica comum é as opções A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. A única que não possui essa característica comum com as outras é a opção D, a quarta. Por quê? Porque tanto a primeira, que belo dia,